era inveja, era leite. Era leite. E aí, como passou de ontem para hoje, vocês aí nesse friozinho bom de vocês, porque o friozinho é bom, né? É ruim só para quem não tem condições de sobreviver ao frio. Mas para quem tem é bom. Olha, com uma cobiça do calor de outros lugares, né? Que ridículo. Ah, como é que é? Lá, ainda estou na cama. Ah, que delícia, Cleusa. Isso é Olá, muito bom dia, bom. Cleusa. Ainda estar na cama. É porque para vocês é cedo, né? A gente já tem uma manhã rodada, né? Já estamos no meio-dia. Espera mais um bocadinho mais pessoas chegarem. Enquanto isso, a gente fica aqui nesse nosso bate-papo. Eu achei muito interessante a nossa conversa de ontem, né? Sobre aquilo que nos aflige. Né? Essa inveja alheia, né, que é sempre do outro, nunca está em nós, né? Muito bacana isso. Né? Agora, você falando em inveja alheia, eu me lembrei de uma coisa que eu tô, né? A gente também passou da idade, mas a gente precisa se, como é que chama? Reciclar, né? A história do cringe. Cringe, tá ultrapassado, não é verdade? Tá com se a gente sabe essa palavra, a gente não está tão ultrapassado assim, hein? Ó, estamos na moda. Eu vi até um texto essa semana que achei muito interessante de uma psicóloga, ela dizendo para essa geração cringe, né? E dizendo que, assim, em resumo, né? Ela fez uma série de comparações. Se eu encontrar o texto, depois eu te mando. Foi um videozinho que ela fez, eu achei muito interessante. Mas nessa comparação com essa tal da geração cringe, né? De achar, vocês estão achando que nós estamos ultrapassados, que é quase que a inveja alheia, né? Do outro. Mas o que acontece é que vocês não são aqueles que trabalharam para viver o que vocês estão vivendo. Vocês não sabem ler, vocês não sabem escrever, vocês nunca leram Machado de Assis, sabe? Ela deu uma descarregada aí. Nós somos a geração que fizemos isso. Blá, 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 blá. Achei muito interessante, com muita classe, né? Porque eu acho que nós, às vezes, temos problemas de aceitar tudo que nos é engolido goela abaixo, né? E eu acho Olha, que a gente só faz mudanças se não aceitar. eu não sabia que esse texto era de uma psicóloga, eu ouvi esse texto, Você viu? mas ele é muito, ele toca num ponto que geralmente tem a ver com essa questão da nostalgia, na minha visão. De uma certa forma, entender também que, às vezes há um entendimento de que o passado sempre foi melhor do que o presente ou do que será o futuro. Então, para que a sociedade continue se desenvolvendo, coisas novas formas de pensar a vida virão. Então, eu penso que tanto o que está vindo agora quanto o antigo, eles podem conversar. Então, é possível conversar e não eliminar nenhum dos dois, mas as coisas vão se adaptando, né? Acho que esse é o ponto. Eu tenho que concordar com você, porque afinal de contas, se estamos onde estamos, é porque nós tivemos como chegar até aqui. E esse passado ele foi primordial, não para vivê-lo, mas para poder entender que chegamos até aqui por conta desse passado. Né? Mas eu acho que muitas pessoas se sentiram meio que insultadas com a questão do cringe, né? Porque é como olhar para os pais e dizer, vocês não estão nessa época. Né? Eu acho que é não chamaria de desacato, mas é quase lá. Não sei qual é a palavra que eu encontraria nessa história da geração cringe. Gente, esse povo bota nome, né? O problema Bota, são os jovens. mas é interessante que todas as épocas tiveram nomes, né? Tiveram pessoas trazendo alguns nomes. Eu lembro que na época da infância ainda, na própria comunidade cristã lá que eu frequentava, como eu vivia vindo de um lugar de brincar na rua, enfim, não eram todos que brincavam, existiam muitos nomes, muitas gírias que eu trazia e era às vezes até usada por alguns líderes, né? Então, o jovem ele tem essa facilidade, assim, o novo, de brincar com aquilo que não é tradicional. Yeah. E às vezes, para aquele que precisou se esforçar, se manter, como a questão do filho pródigo ontem que nós falávamos, né? Ou seja, aquele filho que precisou ficar, na cabeça dele ele precisou seguir as regras daquela forma que ele descreveu para o pai. Eu fiquei,
eu estou aqui, eu não me rebelei. Ou seja, e aí esse outro vai e faz alguma coisa diferente, ou seja, é um absurdo. Na verdade, ele está falando da própria incapacidade dele de se rebelar também. Então, às vezes, quando, não é? Então, às vezes, quando esse novo traz um novo momento, uma nova gíria, nós já passamos por isso, aceitamos ou não. Que ridículo, ou que legal, nos mantemos de uma certa forma na escola ou em alguns grupos. Ah, não, eu não faço isso, eu não falo, eu não escuto essa música. Ou seja, isso fala muito de cada um de nós, de como a gente está percebendo. Então, geralmente, aquele que não pôde fazer, por algum motivo, sendo dele mesmo ou externo, tende a criticar aquele que faz. Às vezes as questões que eu costumo levantar é o seguinte, muita gente esqueceu que já foi adolescente um dia, esqueceu que já foi jovem um dia, esqueceu que já foi rebelde um dia, né? Mas eu sempre penso assim, eu não estou confortável com a linguagem de vocês, mas eu vos aceito, porque eu ainda vou ouvir minha música clássica. Aí tá bom, eu não gosto do funk de vocês, não vou ficar me alimentando, mas vocês podem se alimentar na boa. Eu acho que a gente precisa saber aonde a gente tem que estar, né? Tem gente chegando aí, opa, meu irmão entrou, outro Henrique aí de serviço, você sabe que meu irmão chama Henrique, né? Eu sei. Seja bem-vindo, Henrique. Eu sou muito enriquecida, porque os Henriques, eles enriquecem, né? Então eu estou sempre com Henriques à minha volta. Olinda também, Amanda também entrou, estamos aqui com mais gente nessa nossa sala de bate-papo. Bem, a nossa proposta hoje, vamos lá começar, e quem chegar depois de ver o vídeo, eu sei que tem muita gente que vê o nosso... Aê! Tem muita gente que vê o nosso depois, né? Que por causa logística de horário, que não sei o que, acaba não podendo ver. E eu quero desde já agradecer vocês, né? Porque essa audiência que vocês estão fazendo a gente trazer assuntos que vão movimentando e que faz parte de nós, né? Ontem eu terminei a live falando que nós íamos... A pergunta que eu deixei no ar, né? Nós temos cura para essa inveja, né? É verdade. Temos cura para isso? Mas antes de você dizer se a gente tem cura ou não, né? Porque é você que diz as verdades aqui do nosso baú, do Enriquecendo com o Henrique, eu queria trazer de novo, e queria até reforçar um pouquinho a inveja, outra vez, e queria que você desse aquela definição que você deu ontem muito bem, só para a gente deixar isso pontuado aqui. Mas eu queria trazer aqueles personagens bíblicos que nós falamos. Muito bom. Ó, bom dia a todos, bom dia e bom estar aqui novamente com vocês. E espero que vocês estejam se enriquecendo aí nos seus dias e que essa nossa conversa possa ser levada para outras pessoas e que a gente possa discutir isso, né, aumentar nosso campo de discussão. Mais uma vez, eu não sou dono da verdade. A verdade não tem dono, não, né? Tem até a verdade não tem dono. Mas pensar, discutir, conversar de uma maneira onde seja possível ouvir e ser ouvido, talvez seja o caminho de uma compreensão. Tá bom? Yeah. Então vamos lá. Ó. Ontem eu estava falando que eu tinha visto alguns vídeos do Leandro Carnal e eu gostei muito das interpretações dele. Eu estou citando novamente porque muitas partes do que eu disse eu colhi do Leandro Carnal, tá? Então só para deixar referência. Estou trazendo aqui no formato menos diferente do dele, né? Um bate-papo nosso aqui. Muito nosso, muito mais cara nossa do que lá do Café Filosófico. Yeah. Então o que acontece? Ele traz uma definição que eu gostei, que é sobre cobiça e inveja. Vocês lembram ontem que a cobiça é aquilo que eu desejo do outro. Ou seja, eu desejo algo que o outro tem, então isso é dado de cobiça. Nem sempre a cobiça é negativa. Ou seja, eu desejo algo que o outro tem, isso pode te impulsionar para conquistar também, para alcançar algum tipo de resultado na sua vida, voltado para aquele tipo de coisa que você desejou. A inveja, não, a inveja é sempre negativa. Ela sempre deseja que o outro não tenha. Ou seja, a inveja entra no campo da tristeza do outro. Ou seja, o outro precisa perder para que essa pessoa se sinta feliz de alguma forma. Esse outro não pode conquistar, ele não pode sair daquele lugar. É o cara que não pode sair da comunidade, porque toda a comunidade é simples.
é a garota que também de um determinado lugar, ou seja, é o ser humano de um lugar que se destaca em algum tipo de evento, algum tipo de situação social, algum tipo de inteligência emocional e se modifica. Independente para onde isso leve, mas essas pessoas que conviviam com ela, ou com ele, falam, mas por que ela? Por que ele? Por que não eu? Como é Então, que esse ela por que não conseguiu, eu, né? como é que ela conseguiu? E por que que Yeah. ela, menos privilegiado, porque às vezes entra esse ponto, né, ele menos capaz, aquele filho que, como a gente já vai entrando no tema do filho pródigo, aquele filho que não se importa com as suas terras, com seus bens, com a herança, com as regras que eu sigo, ou seja, ele não se importa, ele é rebelde. Mas por que ele foi privilegiado e não eu? E não eu. Então, esse é o caminho da inveja. É querer a tristeza do outro. É interessante, eu gostei dessa e não eu. Eu repeti, fiz um eco aqui com o que você disse, porque eu acho que assim, eu acho que nós fazemos esse bate-papo para a gente pensar. Né? E Sim. como eu disse ontem, normalmente eu pergunto por que eu estou com esse tipo de sentimento? Né? E é essa questãozinha, e não eu? Por que ele e não eu? Talvez porque o caminho dele é outro e o meu é outro. Talvez porque o meu contexto seja diferente e eu não preciso ter a mesma coisa que o outro tem. Só que às vezes eu não sei qual é o meu caminho, eu não sei qual é o meu contexto, porque eu não consigo olhar para mim, né? Mas eu gostei dessa frase, e não eu. Porque foi a questão Geralmente surge, né? foi a questão de Abel e Caim, né? Por que Deus resolveu aceitar a oferta de Abel e não a minha? Exatamente. Gostei do e não eu. Porque o que tem em mim, o que tem nele, o que tem em nós, que não é digno? Talvez não seja isso, talvez seja o que o outro está fazendo para alcançar aquele resultado. Então a situação muda. O que torna o outro apto e nós não? E aí entra toda uma discussão que hoje é bem atual sobre merecimento, não merecimento. E tenho gostado de pensar sobre construção. Estou tirando um pouco a palavra merecimento para construção, que vai ter uma certa semelhança, porque para tudo na vida nós precisamos construir. Desde do ano passado nós conversamos e decidimos fazer live, ou seja, nós construímos um momento. Mas para eu conversar contigo, para eu estar nesse diálogo com você, Léo, nós construímos uma relação anterior. Mesmo que tenha... Né, nossa relação é longa. Podia ter sido mais curta, mas tudo exige uma construção. Ou seja, não se constrói as coisas ficando parado. É interessante isso, porque nós estamos vivendo um momento, e essa pandemia também proporcionou isso, de fazer cursos online, de coachings e de pessoas que fazem propostas de que você vai ter o resultado que você quer a curto prazo. Né? Uma vez até tinha ouvido uma explicação, que eu vou falar aqui porque muita gente fala isso, né? Que um psicólogo demora muito mais tempo para você chegar a um resultado, e o coaching acelera mais. Eu falei, uau, que interessante, né? Porque eu acredito que a gente estuda e faz toda a procura para te mudar e você consegue o resultado. Não posso te dar resultados na mão. É você que vai buscar os teus resultados. Então, assim, a gente tem muita coisa que virou frase pronta. Tipo assim, eu preciso disso porque eu mereço. Eu me lembrei disso quando você falou porque eu mereço. Então a gente fala assim, não, você pode ficar com essa baixa autoestima. Não se falou tanto de autoestima como agora, né? Sai daí, você não precisa ficar desse jeito, porque você merece. E quando a gente está dentro da igreja, a gente junta tudo num saco, que eu acho que a gente faz um copo de milkshake, né? Coloca os versículos bíblicos, coloca as situações, texto fora de contexto vira pretexto, faz o milkshake e saímos por aí dizendo porque a Bíblia diz, então nós cremos. Você não tem fé porque você não crê. Gente, viramos uns loucos, né? Aliás, é isso que nós estamos. Nós estamos loucos. As relações estão muito objetivadas, né, Léo? Porque assim, ninguém está dizendo que você não mereça. Você merece ter uma qualidade de vida, mas você vai, como você disse,
construir essa qualidade de vida. Nesse nosso momento humano, de tanta facilidade, praticidade, tempo de atenção, eu lembro que há uns 5 anos eu tinha visto que o tempo de atenção era 18 minutos, deve ter caído muito mais isso já. Ou seja, é tudo tão rápido, tão prático. Como esperar algo ser construído? Como administrar o tempo que leva para se aprender algo? Nós temos, na ideia de aprender alguma coisa, tem uma curva de aprendizado, que cada um é diferente um do outro. Então, como ser aquele outro, se de repente a minha curva de aprendizado é menor do que aquela outra pessoa? Então, não tem como. Então, às vezes, essas linhas que trazem essa solução imediata, no mínimo, uma pessoa que esteja raciocinando vai chegar nesse ponto. Ou seja, se a gente conseguir trabalhar com pelo menos 2 neurônios aí, vai pensar que, olha, quanto tempo você levou, cada um de vocês que estão assistindo tem as suas respectivas habilidades. Quanto tempo levou para você adquirir essa habilidade? Foi assim? Foi em uma semana? Foi em 30 dias? Então, às vezes uma habilidade surge depois de um longo período de aprendizado. Mas surgiu rápido depois de um longo período. Então, considerar a vida é considerar o tempo que leva para se aprender algo também. Então, com um pouquinho de raciocínio, a gente percebe que não funciona. Que esse resultado prático não funciona assim. Claro, tem um caminho para chegar até um determinado lugar? Pode ser que tenha, alguém descobriu. Mas como você vai percorrer esse caminho, provavelmente vai ser diferente. As sensações, emoções vão ser diferentes daquela outra pessoa. E o mais interessante, Henrique, é que enquanto você percorre o caminho, você tem mudanças em você mesmo. Porque a brincadeira da coisa é a tua mudança e o teu amadurecimento. Então, muitas vezes, você precisa passar por aquele caminho para que você tenha esse amadurecimento que, de outra forma, você não conseguiria. Seja ele bom, seja ele mau. Olha só, eu atendo atletas também, né? Então, é um exemplo muito interessante. Vai dizer para o atleta, ou seja, todos nós, de alguma medida, já vimos alguns jogos, algum tipo de esporte. E quando um atleta se machuca, o que acontece? Ele treina anos, para se manter em alto nível de rendimento. Ele se machuca, ele tem uma distensão, levam-se semanas, às vezes meses, para ele voltar em campo. E aí ele precisa de um tempo de adaptação do seu próprio corpo para voltar a ter alto rendimento. Aí só pensou, você vai num determinado lugar, e ela diz assim, em 30 dias você vai se tornar um atleta. É a mesma coisa, é impossível. Não dá. Não dá. Exato, é só a gente raciocinar um pouco. Não é possível, é mentira. Você pode se tornar um atleta? Pode. Pode, claro que pode. Você pode cantar? Pode. Você pode desenvolver uma habilidade emocional, aprender a fazer contas, se tornar um bom matemático? Eu penso que sim, se você quiser. Agora, isso vai ter o seu tempo de aprendizado. Eu não sei qual é. Não sei se cabe em 30 dias, em 1 ano, em 2 anos, mas tem um tempo. Pois é, essa questão de dar datas para isso depende de pessoas. Não é porque na minha história eu consegui fazer isso em 30 dias, talvez eu tenha habilidades internas muito maiores, a minha história de vida foi diferente, né? Eu cresci num lugar, por exemplo, vamos pegar essa história de cantar. Eu cresci num lugar onde todo mundo canta, onde eu tinha que cantar na minha casa, era mais ou menos quem não canta não come, sabe? Pronto, então, olha assim, só. Habilidade forçada, né? Uau! Toda habilidade é forçada. Pois é! Então, assim, se eu vou trabalhar uma questão de música, a minha facilidade é muito maior. Então, aquilo que eu consigo fazer em 2, 3 dias, a outra pessoa é capaz de levar 2, 3 meses. Então, assim, eu não posso ter esses resultados sem contar todas as variáveis que estão ali, né? E essas que nós contamos foram as visíveis. E as que não são perceptíveis, a razão. E que só com um trabalho de entrar e tentar ouvir esse inconsciente. Por que há boicotes? Por que as pessoas se boicotam quando estão chegando naquilo que querem?
Ou seja, tantas variantes de um ser que não está tão claro olhando para ele. Olha só, falar um bom dia aqui, porque chegaram mais pessoas, né? Ah, tem bastante gente boa aí. Bom dia a todos. Sejam Você vai... bem-vindos mais uma vez com a gente. Muito bom, muito bom. Tem bastante gente que entrou mesmo, Antônia, que delícia. Olha, eu não vou falar todo mundo, senão a gente vai... A Beca de ontem, que estava aqui dando muita sugestão, que eu amei te ouvir. Vocês estão gostando? Está dando para entender o que a gente está falando hoje? Eu acho que está sendo uma continuação do papo de ontem, né? Sim, e porque eu tinha sugerido a cura, né? Que a minha sugestão é como é que a gente fica curado dos invejosos. Principalmente porque, segundo estudos recentes da neurociência, nós conseguimos entender que o cérebro do invejoso, ele tem outras regiões mais ativadas do que uma pessoa que não é invejoso. Apesar de tudo que a Super gente... estimulada, é, Léo? Tá super estimulada. Se eu falar assim, fica mais bonito, vai? Fica, né? Você não gostou da minha frase? Não gostei, eu achei interessante, porque eu pensei num tema de livro, né? O cérebro do invejoso, super estimulado. O cérebro do invejoso. Não, a gente vai tentando usar assim umas palavras para não ser tão direto, né? Porque ô raivinha de andar com o invejoso do lado, né? Chega uma hora que você vai comer quase o teu pão escondido para ele não ver o que você está comendo, né? Metaforicamente, porque parece que você tem que comprar coisas e não mostrar. Você não pode contar nada para ninguém. Aliás, esse é o slogan do Facebook e das redes sociais. Não conte seus segredos a ninguém. Você, para conseguir as coisas, tem que fazer em silêncio. E que não sei o quê. Eu estou falando, nós somos hoje de frases prontas, de frases feitas. E o povo coloca e todo mundo, é verdade, é isso mesmo, põe um like. Eu falei, a gente vai se curar, né? Vai começar a aprender a viver, porque assim, se eu não falar, eu não construo nada. Agora, resta saber com quem a gente vai falar, e tem toda essa história aqui. Porque assim, nós estamos falando dos invejosos, sim, e estamos dizendo, sim, que não é de um momento para o outro que a pessoa talvez se torne um invejoso. É um processo, porque assim, eu posso ter até aquela sementinha que a Melanie Klein falou que o bebê nasce, né? Eu não vou entrar nessa questão da psicanálise, porque como eu disse ontem, eu ficava muito irritada, eu acho que eu não me curei disso ainda, de descobrir que os bebês não são tão bonzinhos assim. Né? Eles já vêm com um mecanismo bem ativado dentro deles de ciúmes, e tem toda a história da psicanálise do ego, do superego, isso aí é especialidade aqui do Henrique. Mas assim, eu ficava muito chateada de descobrir que esses menininhos, essas menininhas são os monstrinhos, né? Que precisam de começar a aprender a viver. Então, muita coisa que a gente traz, a gente trouxe lá do fundinho da gente. Mas agora, se eu detecto hoje que eu tenho essas questões de... Eu invejo, porque nós estamos falando hoje apenas da inveja, mas tem N questões para resolver. O que eu posso fazer, né? Como você disse, bem disse, já vou te dar a palavra, porque eu quero trazer aqui os irmãos de José, Tá. que não foi de um momento para o outro que eles foram lá resolver, ainda negociaram, né? Porque eles queriam, na verdade, era matar. O outro falando, mata não, sabe? Como que a gente vai explicar isso? Eu tenho certeza que quem é irmão e tem irmão, sabe que briga irmão dentro de casa é complicado, né? Porque hoje vai aquilo, mas a gente tem aquela consciência, irmão, tá tudo certo. Mas parece que com aqueles irmãos não estava tudo certo. Havia uma coisa que não desceu aqui. E foi um processo até chegar. Exatamente. E se a gente pensar, Léo, um pouco nessa questão de quando vem novos filhos, né? Tem o filho primogênito e depois esses pais vão ter novos filhos. Muitas vezes falta um processo de adaptação e de explicar para essa criança que já está ali que virão outros. Ou seja, geralmente não existe uma conversa, não existe uma preparação. Se esquece que esse ser que está ali, essa criança, que veio primeiro, ela faz parte da família. Ela não é a parte da família, ela faz parte. Então, tá vindo mais um filho aí. Ou seja, mas o que é isso? Como é isso? O que significa? Essa criança que está ali precisa de elaboração desse processo onde ela era a única necessidade, era o único centro de atenção dessa casa. De repente vai ter que dividir com outros.
Então, talvez no caso do José, que o texto vai dando alguns fragmentos disso, o pai dele, então, ele casa com a mulher que ele esperava, não é? Ou seja, ó, o texto é todo carregado de que vocês não são tão esperados assim. Então, alguém vai dando esse tom na vida dessa criança e vai posicionando para ela que ela realmente é especial. E as pessoas percebem. Então, às vezes você vê dois irmãos falando, meu irmão tem privilégio. Mas, às vezes também tem um olhar que não é tão verdadeiro. Mas, geralmente é assim. Nossa, não, meu irmão tem privilégio, sim. Minha irmã tem privilégio. Ó, a gente sempre se vê nesse lugar de que o outro teve mais privilégios do que a gente. Sim, eu, por exemplo, tive que me resolver com a minha irmã, porque eu achei que ela teve mais privilégios do que eu, porque ela nasceu primeiro. Hoje eu falo assim, mas a gente já conversou muito sobre isso. Porque foi muito bom para mim poder dizer para ela hoje, como adulta, aquilo que eu achava ou deixava. Não chegamos a essa questão de inveja, mas eu resolvi as minhas questões. Eu achei muito interessante o que você disse agora, porque quando houve aquela que se reconciliaram os irmãos de José com ele, né, aquela história toda dele. Eu não sei se o Príncipe do Egito retrata isso no filme, né, que vocês amam filmes, né? Mas quando a primeira coisa que o José falou foi: todos podem ir, mas fica o Benjamim, porque o Benjamim era o amado do pai. Então, eu acho que de uma certa forma ele jogou com a mesma moeda. Vocês jogaram eu que era o amado do meu pai. Então, agora, vocês podem ir, mas o amado do papai fica. E eles não aguentaram aqui. Eles falaram, não faça isso. Olha o que o José está falando. Ó, que o Benjamim era irmão legítimo dele, né? Ou seja, ó, ele faz parte da minha herança, vocês não. Vocês fazem, mas eu vou... Não é tanto assim. Então, tem ali essa conduta. Tá explícito, tá dito, tá expressado. Por que ele faria isso? Para fazê-lo sentir também aquilo que, de alguma forma, ele alcançou agora. Porque ele era o garoto, né, o especial. E toda essa habilidade, todo esse olhar desse pai, desse ambiente, proporcionou para ele chegar a ser o príncipe do Egito. Senão ele não teria estado nesse lugar, com essas competências, habilidades que surgiram. Foi construído desde a infância. Né? É muito interessante porque essa história é muito rica de construção. Né? Porque você vai olhando, e você trouxe muitas questões aqui que não dá para a gente falar aqui na live, mas eu já vou anotar aqui no meu caderninho porque eu preciso trabalhar isso. Porque a gente consegue encontrar nessa história muitas competências emocionais que não foram trabalhadas, que ficaram ali. Porque a gente sempre olha para a história bíblica o que Deus disse e o que Deus deixou de dizer. Mas para pessoas comuns como qualquer um de nós, que carregamos as raivas, que carregamos as invejas, que carregamos todo o nosso... E não somos curados disso, Henrique. Essa é a questão. E agora? A gente não é curado disso. A gente não é curado. Olha, eu gosto da frase do Freud, que ele disse que a psicanálise é a cura pela palavra, tá? Então, sim, há uma cura no sentido de entendermos o que é essa angústia, o que são esses sentimentos, o que são essas coisas que nos escapam e que fogem ao controle, principalmente para pessoas obsessivas, né, que precisam ter o controle de tudo, e no menor sinal de descontrole vira um caos. Então, por todas essas situações que angustiam o ser humano podem ser conversadas, se sim essa pessoa desejar. Eu penso que, pensando nessa história do José como um todo, como 3 períodos, ou seja, o período da infância, período da adolescência dele, período adulto, ou seja, ele precisou lá no fim, naquele momento de encontrar com esses irmãos, de uma certa forma se curar de todo esse processo. Foi ali que ele precisou entender que ele caminhou tanto para estar naquela posição. Ele tinha tido um sonho, ou seja, será que ele lembrou desse sonho durante o percurso, que o sol e as estrelas se prostrariam diante dele, a lua? Talvez, né, viajando aqui com vocês um pouco nessa história, quando então ele vê esses irmãos, depois de tanto tempo, longo tempo, ele volta e vê, poxa vida, olha a posição que eu estou agora. Foi isso que eu sonhei, foi isso que eu queria. Então foi todo um processo. Talvez ali existiu uma cura, ou seja, cura como entendimento, eu vou falar aqui. Como compreensão.
não como algo defeituoso, porque nós todos temos um funcionamento. Então, essa é a cura que eu percebo nos processos de análise, de terapia, de entrar em contato com coisas que não foram elaboradas, que naquele momento infantil, e infantil é todo um momento que eu não compreendo o que eu estou sentindo, é assim que eu entendo. Então, toda vez que eu não pude compreender algo, quando eu compreendo, eu estou sendo curado. Esse é o ponto da cura para mim. Nossa, que lindo. Eu amei isso que você falou. A cura com o entendimento. Porque isso quer dizer que não é o ponto final. Não fechei a ferida. Eu entendi a ferida para eu poder tratá-la e para eu continuar a viver com aquilo que eu sou. Quando eu consigo entender isso. Porque esse processo da inveja, que quem conseguir, eu sou invejoso, você é invejoso, invejoso eu quero as minhas coisas, eu não quero as coisas dos outros. Né? Porque a gente não consegue olhar para nós. E eu acho que essa consulta, ela sempre é necessária. Eu gosto muito daquele versículo, eu não sei onde é que está, enganoso é o coração do homem, né? Porque a gente realmente não se conhece, e quando a gente entende que se conhece, estamos em outro momento, com outras variáveis, e a gente volta a nos conhecer outra vez. É verdade. E, Léo, nesse momento onde nós já entendemos que as doenças, as formações do corpo, elas acontecem, elas se desenvolvem a partir de emoções, de sentimentos inconscientes, ou seja, toda doença do corpo, então, já é aceita como a questão do desenvolvimento das emoções no próprio corpo. Então, sim, curar essas emoções, ou compreender essas emoções, é compreender esse corpo que nós habitamos, que não é um espírito habitando um corpo, mas você é o corpo junto dessa alma sua da psique. Você Sim. é o seu corpo junto com a sua mente. Isso é uma coisa só. Tem uma pergunta aqui, né? Opa, então vamos lá, que bom. A Beca, ontem não sei se me expressei bem, acho que a admiração seria um sentimento semelhante à inveja, mas saudável, porque a gente se motiva com os exemplos dos outros. Quer comentar, Léo? Não quero, sim. Porque assim, para eu me motivar com o que os outros fazem, eu não preciso invejar. Talvez a gente não está conseguindo deixar... A gente também não quer deixar essa inveja tão má, né? A gente está querendo poluir a inveja. Mas você deixou bem claro, Henrique, na tua definição, que a inveja não é querer o que o outro quer. É querer, talvez, de alguma forma, ser o que o outro é. É querer que o outro não tenha. A inveja é querer que o outro não consiga. Então eu não estou admirando. Não é admiração. Não quero que aquele outro que está próximo, geralmente alguém próximo, que essa pessoa não alcance, não saia desse lugar, que permaneça numa determinada situação de vida. Ou seja, o seu amigo próximo, vamos falar claramente, aquela pessoa que você diz que é amigo, você não quer que essa pessoa se dê bem, seja no que for. Que surge, na hora que se dá bem, fala, mas essa pessoa conseguiu? Como assim? Não pode. Por que ela e não eu? É muito rápido esse sentimento. E não é uma coisa, às vezes, que a gente está pensando, surge. Mas por que ele conseguiu? O que ele fez? O que você fez que você conseguiu? Não era... Por quê? E eu não? Por que eu não? Tá? Admirar está no outro campo. Né? É muito interessante quando você fala que surge rápido. Eu acho que é aí que está a sacada. Porque eu não tenho tempo de pensar. Né? Eu estava me lembrando ontem de algumas situações, tipo assim, eu venho com uma roupa, já passei por situações desse tipo, e a pessoa vê que a roupa é tão bonita, mas ela não aguenta. Peraí, deixa eu ver, que marca que é isso? Você comprou onde? Eu falei, calma. Ou como você comprou essa roupa, né? Que mais... Não, mas às vezes não é a pergunta, é que a gente tem a intimidade jeito, né? Tanto da pessoa chegar e querer ver a etiqueta. E vem e me toca, para querer saber a etiqueta. Eu tenho problema de toque, né? Eu já fico assim. É o carro novo, é tudo. Nossa, mas como assim você conseguiu? Mas é uma fração de segundos.
Porque se É a uma pessoa fração. pensar, ela talvez não fale. Sim, Por isso que eu acredito exatamente. que não tem o sentido comparativo da admiração. Porque a É, admiração fala, puxa, quais são os passos que você chegou para fazer isso? Que bom que você conseguiu. é. A Beca Uau! disse, admirar é saudável, é isso mesmo. Admiração Ô- saudabilíssima. Olá, Léo. Olá, Neuma. Bom dia. Bom dia, Neuma. O que a Neuma colocou aí? Muito Falou gostoso. olá, e uma mãozinha. O Luciano também falou olá, não sei se ele está aí ainda. Boa, 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 já vi. Ah, Neuma Pontes, que coisa boa ter você aqui. Mas olha, eu acho que essa cura que você colocou muito bem, ela é sempre processual, porque estamos lidando com sentimentos, estamos lidando com emoções. E lidar com emoções e sentimentos é lidar conosco todos os dias. Eu acho que tem muito a ver com aquela questão de, da mesma maneira que eu escovo os dentes hoje, amanhã eu preciso escovar os dentes outra vez. E depois eu preciso escovar os dentes outra vez, e isso cria um hábito. Talvez, Henrique, a gente não tenha um hábito na nossa qualidade de vida de olhar para nós. Porque a gente só consegue olhar quando as coisas acontecem. Então, peraí, por que eu me senti assim? Uau, tô tão bem. Olha, eu me senti assim Né? porque isso é uma falta. Ou, uau, tô tão irritado. Por que eu tô irritado? E é uma construção, né, Léo? Assim, todos nós, nós vamos nos relacionando com o externo e com o interno de acordo com como fizeram com a gente. Ou seja, é um exemplo. A gente não vai fazer diferente do que fizeram com a gente. É sempre uma repetição. Então, se não foi possível olhar para si, não será possível olhar, a não ser que alguém, num outro processo, alguém possa dizer, não, você pode olhar para você. Tem algum caso clínico, por exemplo, tem um caso clínico de uma moça que ela, desde criança, foi, de uma certa forma, o que ela percebia era que ela era utilizada, a mãe fazia costuras, etc., e ela era utilizada para demonstrações. Ou seja, põe essa roupa. Mas nunca com uma percepção de que ela era importante. Mas sim, vem cá, põe a roupa aí para que a pessoa possa ver. Ela foi deixando de se perceber importante nessa relação familiar. E a gente começou a trabalhar isso. Ou seja, não, você tem importância. Aquela roupa é só um acessório, não é você. Então, assim, ela não aprendeu, ela não foi estimulada. Uma criança precisa de estímulo, um adulto precisa desse estímulo. Mas quando não aprendido na infância, não exercido essa situação na infância com a quem está cuidando, fica muito distante. Então é um olhar novamente para aqueles afetos e talvez, e com um olhar muito paciente, a gente consiga fazer com que essa pessoa vai conseguir olhar para ela novamente. Muito interessante isso que você está falando, porque isso é um processo terapêutico, né? Você vai ter que se submeter a alguém, principalmente adulto, porque é tão interessante que quando a gente quer ir a um psicanalista, um psicólogo, é porque a gente acredita no psicólogo. Porque quem não quer ir já diz que não é louco e não precisa. Então, quem vai e se submete e ele recebe do psicólogo essa sugestão, ele até se sente bem, puxa, eu posso fazer isso. Né? E ele descobre que ao fazer isso, ele começa a ter mão da sua própria vida. Porque isso é preciso, ter mão da minha vida e dos meus sentimentos. E isso que você falou, achei que é brilhante mesmo. É resolver a criança interior, né? É, resolver. Eu acho que vamos responder mais uma questão aqui Então e a vamos, a Pri gente está já vai caminhando para... perguntando. Está perguntando, o ciúme se transforma em inveja? Olha só que interessante. Ó, geralmente, quando a gente fala de ciúmes, a gente está falando de alguém, né? Priscila, me fala se estamos falando de ter ciúmes de um relacionamento, de uma pessoa que se aproxima, etc. Se é isso. Se for isso, a gente está dizendo o seguinte, ó, que antes a gente falou disso numa live, que antes, quando o ciumento ele sempre olha primeiro. O ciumento sempre deseja primeiro do que aquela pessoa que está sendo alvo desse olhar do ciumento, né? Que isso? Com quem você está conversando? Por que você está olhando para aquela pessoa? Então, essa pessoa que é ciumenta, geralmente, ela notou que tem uma outra pessoa ali primeiro.
Você sai na rua, está caminhando, e você nota que tem uma mulher, um homem bonito, um homem belo, uma mulher bela. Você notou antes do seu companheiro ou companheira. Então, tem muito desse olhar, ó, primeiro, de quem está olhando. A inveja é outro campo. Pode desencadear outras situações? Pode, mas esse ciúme está num lugar mais narcísico. Tá? Um olhar para si mesmo, algo que essa pessoa olhou, mas não dá conta daquilo que ela mesma desejou também. É próximo, tá? Bem próximo aí. Mas, Henrique, talvez a questão do ciúme não seja uma insegurança também, que esteja no campo da insegurança. Porque, como você disse agora, a pessoa vê antes. Se ela vê antes, fala, você estava olhando, eu vi que você estava olhando. Então, ela não está segura com o relacionamento que ela tem. E aí não estamos falando de inveja, porque ela não está desejando nada, ela apenas está com ciúme, porque ela precisa resolver ela mesma, né? E você falou bem, ela está insegura com o relacionamento que ela tem. E geralmente esse relacionamento é dela mesma. Ela está insegura em estar ali, porque ela talvez esteja desejando sair já. Ela que está olhando, ela que está notando. Ó, uma pessoa que não está, de repente, notando os outros, não sente ciúmes. Sim. Ela está tranquila no relacionamento dela. Está tranquila. É verdade. Então é sutil. O ciúmes é você está olhando, mas para você saber que eu olhei ou não olhei, você olhou primeiro. Muito legal. Lembra, toda referência que eu tenho externo, eu preciso ter interno de alguma forma. Ah, aquilo é belo. Se é belo, ele pode desejar. Aí causa essa insegurança que você falou. Bom, se ele desejou, eu também desejei, porque eu também vi que é belo. E aí, então, essa insegurança de estar nesse lugar. Uau! Deu risada aqui. O lindo tá rindo. É muito legal. Henrique, eu acho que a gente precisa trazer mais temas assim, porque a gente se identifica e vai trabalhando esse cotidiano, porque a ideia é fazer pensar, né? Essa foi a tua proposta desde o começo. A gente precisa pensar. Muito bom. Ó, então, se você se vê ciumento, invejoso ou não tem problema. A questão é olhar para isso. E, de repente, está na hora de dar conta dessas situações, desses desejos, dessas vontades, dessas volúpias. Então, lidar com isso. Haha, ciúmes é assim mesmo. Eu sou um pouquinho. Gostei, Raquel, você assumindo aí. Porque tem aquela frase que o nosso mundo, eu não lembro de quem falou, mas o nosso mundo é do tamanho do que está dentro de nós. Ou seja, eu percebo o mundo de acordo com o que eu tenho, do que eu conheço. Não do que eu não conheço. O que eu não conheço não me fere, não me machuca. Exatamente. E essa questão que você trouxe de ciúme, que a Pri trouxe aí também, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Talvez até na semana que vem, porque eu acho que é muito legal, porque não tem a ver com ciúme, tem a ver comigo, com a minha insegurança. E como eu vou resolver a minha insegurança? Porque boa, fala semana que vem. Eu tenho que me segurar aqui, né? Senão eu saio falando. Né? Você já quer resolver? Porque é muito interessante quando a gente pensa nisso. Nossa, veio N coisas aqui na minha cabeça de ciúmes que não é só ciúme de você ter um companheiro, mas são outras questões também, outras maneiras de ciúme. Alguém falou alguma coisa aí? Essa questão é boa, Abeca. Mas o ciúme pode ser uma intuição de que está sendo traído. As mulheres têm sexto sentido. Muito bom, nós vamos falar sobre isso na próxima semana. Porque outra coisa, Beca, que eu gosto de falar é sobre intuição. Como eu amo falar sobre isso. E vou dizer para vocês por quê. Porque a gente sempre trata de assuntos que nós damos nome. Raiva, eu percebi que o fulano tem raiva. Inveja, eu percebi que o fulano tem inveja. Ciúme, eu percebi que tem ciúme, mas a gente não sabe lidar com a intuição, com a percepção, que são chaves, né? Vamos assim dizer, códigos que a gente tem antes para lidar com a história. Muito legal essa história da Rebeca. O que você está lendo que ela escreveu? Ó, vamos lá, tem mais. A Maria falou o seguinte. A Beca falou que afirmou. Ó, aquele olhar de passo do psicanalista, né? Aquele som que o psicanalista faz.
Hum, tem, Vamos pro divã. vamos pro divã, Beca. Ó, visto desse prisma, Maria, chegamos à conclusão que a insegurança é que está em nós. Temos que nos policiar. Laureano. A Raquel. É isso, falei, sim, kkk. Mas ciúmes não é um pouco de cuidado? Isso, ciúmes no geral, na família, no trabalho. Ó, eu quero comentar da Maria. Voltei? Opa, voltei. Opa. Sim, esse ciúme está em nós, sim, está em todos nós quando ele surge, Maria. Vamos falar Não disso semana que responde. vem, né? Não vou A responder. gente Tem vai muita falar coisa, sobre é tudo isso na ciúme semana que semana vem, que né? vem. Não, A música que me veio à cabeça agora foi... Alguém falou assim, mas quando a gente ama, a gente cuida. Pois é, me veio a música lá do... quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. É, Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Quer dizer, eu não estou acreditando em você. Só quer da boca pra fora. é Semana verdade. que vem nós falamos quarta e Quarta e quinta-feira. quinta. A gente vai estar aqui para falar sobre ciúmes. Passa para mais pessoas, traga mais questões. Eu estou achando o máximo. A gente está trazendo as nossas questões. E quando vocês estão aí trazendo, vocês estão se assumindo. E isso é muito bom, porque a gente não trata de nada que a gente não tem isso na mão. É Se eu verdade. sei que eu sou inseguro, eu vou tratar da minha insegurança. Se eu sei que eu sou invejoso, eu vou tratar da minha inveja. Mas enquanto eu digo que não sou, não tenho, não sou, eu vou continuar igual. Não há mudança. Aceitação, né? É verdade. Muito bom. Bora Bom lá, ó. demais. Pessoal, ó, o povo adora uns ciúmes, né? Tem que ter ciúmes, né? Olha, uma frase que a gente faz em contraponto com o ciúme é sempre assim, que nada, eu sou mais eu é que sei, sabe, eu estou bem comigo mesmo. Nossa, gente, me lembrei várias frases aqui de amigas minhas que a gente vai justificar esse ciúme, né? Mas assim, quando a gente aceita, é o primeiro passo da gente querer mudar. Quando a gente muda, a primeira pessoa que ganha somos nós. Depois os outros ganham. Olha só. Bom final de semana para todos vocês. Fiquem bem, força. E nós nos vemos na quarta e na quinta. Com certeza. Foi muito gostoso falar sobre inveja. Já pensou? Falar sobre inveja foi bom. Quem não viu a live de ontem, veja a live de ontem, foi muito rica. Eu estou muito feliz porque vocês estão interagindo, vocês estão falando e vocês estão aqui cutucando e isso está sendo muito enriquecedor para a gente. Obrigada, Henrique. Tchau. Tchau, tchau.